Distribuição Danprevan Vídeo. Junho 1941. A máquina de guerra. Assim é a vida. Hora Luterana, a voz da cruz, apresenta Uma Luz nas Trevas. O premier soviético Joseph Stalin é surpreendido pela traição de Hitler ao pacto de não agressão assinado pela União Soviética e a Alemanha nazista apenas 2 anos antes. Em sua ira, Stalin ataca toda uma população étnica somente por causa de sua ancestralidade germânica. Dizendo serem uma ameaça à segurança da União Soviética, todos os cidadãos russos de descendência alemã são banidos. Os alemães do rio Volga, que viviam e prosperavam no vale russo do rio Volga já há quase 200 anos, foram arrancados de suas casas e enviados para lugares bem distantes na fronteira russa. Famílias foram destroçadas, fazendas destruídas, cidades foram dizimadas. E a República Alemã Volga passou a não existir mais. Todas as pessoas com herança alemã se tornaram inimigas do povo. Não havia exceção. Esta é a história deles. Uma história que não foi revelada durante quase meio século. Perto de 500 mil de russos alemães foram exilados pelo decreto de Stalin. Pais e mães foram separados de seus filhos para se tornarem a mão de obra que transformou o deserto ártico russo em minas, fábricas e fazendas. Tínhamos sempre que trabalhar, trabalhar, trabalhar e tínhamos que manter a boca fechada. Não podíamos falar, não estávamos mais em nossa terra natal. É uma história de separação, de fome e de morte. As crianças muitas vezes ficavam caídas nas ruas, cheias de fome e não tinham forças para andar. É a história do capítulo mais obscuro na trágica história dos alemães do rio Volga. E é também a história da esperança e fé diante da adversidade. Nós fomos deportados e naquela época nossa fé se tornou a coisa mais importante para nós. Em 1941, quando passamos por tudo isso, nos apegamos à nossa crença em Deus. É a história dos alemães do rio Volga, um povo mergulhado numa escuridão da qual foram obrigados a sair. A história dos alemães do rio Volga começa como começa a vida para a maioria dos russos alemães, em pequenas cidades perto do vale do rio Volga. Os alemães viviam nesse vale desde o final do século XVIII, quando em 1763 a imperatriz Catarina II assinou um manifesto convidando os estrangeiros a se estabelecerem em sua terra. Milhares de alemães descontentes atenderam a seu convite com entusiasmo. Num tempo de crescente agitação e descontentamento religioso, a Rússia oferecia aos alemães tanto a liberdade quanto oportunidade. Mais de 100 mil alemães haviam imigrado para a Rússia no começo do século XX. Eles fundaram mais de 300 pequenas cidades ao longo do rio Volga, em torno da cidade de Saratov. Como os imigrantes na América, os alemães vieram para a Rússia em busca de um sonho. As primeiras levas de alemães haviam deixado seus lares num tempo de agitação religiosa, e o governo russo oferecia liberdade e autogestão. Mas depois de algumas gerações, tal sonho acabaria. A Alemanha invadiu a Rússia no verão de 1941. A Blitzkrieg alemã entrou pelos territórios do sul e do centro soviético, concentrada em tomar a capital soviética, Moscou. Stalin passou a crer que os russos alemães, apesar de seu apoio fiel à União Soviética, não permaneceriam fiéis ao seu regime. E assim, com um ato paranoico, ele decidiu o destino de milhares, ordenando a retirada de todas as pessoas com herança alemã de seus lares no vale do rio Volga e o transporte de todos para o leste e para o norte. Assim, eles não seriam mais uma ameaça para o governo soviético. Em 28 de agosto de 1941, foi assinado um decreto do Kremlin. O governo soviético considerou necessário tomar medidas punitivas contra toda a população alemã do rio Volga, de acordo com a lei de guerra.
e achou necessário redistribuir a população alemã que morava nos distritos do Rio Volga. Os locais da redistribuição seriam as ricas terras de fazendas do distrito de Novosibirsk, Omsk, Altay, Cazaquistão e outras comunidades vizinhas. Eles não nos disseram nada. Eles publicaram um decreto no jornal que dizia que íamos ser redistribuídos. Eles chegaram e nos colocaram em caminhões. Devíamos levar comida que desse para um mês. Eles nos levaram até a estação onde nos colocaram num trem. Eles não nos disseram para onde estávamos indo. O povo no trem chorava. Eles achavam que os soldados estavam nos levando para o rio Volga para nos afogar. Nós cantávamos hinos porque achávamos que íamos morrer. Eu vivia orando a Deus, pedindo ajuda, pedindo para me ajudar. Naquela época, muitas pessoas já não confiavam em Deus. Eu orei pedindo a Ele para me dar forças, eu pedi ajuda a Deus. Durante a sua jornada para o norte, o governo soviético forneceu transporte, porém não deu provisões, nem comida, nem água, nem aquecimento, nem outras necessidades básicas. Nós viajamos durante um mês em vagões abertos. Eles não nos davam comida nem nada para beber. Quando o trem parava, nós corríamos para fora em busca de uma horta ou de alguma mulher que tivesse a bondade de nos dar algo para comer. Havia neve e estava muito frio a partir da cidade de Kotlas. Nós viajávamos em vagões abertos e as plataformas eram abertas. Eu não sei como foi que sobrevivemos. Todos estavam congelados, sem roupas adequadas. Para muitos alemães do rio Volga, a viagem rumo ao norte levou mais de um mês e eles não tinham ideia do que o futuro lhes traria. Durante essa incerteza, muitos dos sobreviventes se apegaram à sua fé cristã e em suas orações para guiá-los durante essa época negra. A certeza de que Deus não me abandonaria, que alguém estivesse sempre cuidando de mim, alguém que me sustentasse, me protegesse, era o que nosso Deus misericordioso significava para nós naquela época difícil. É preciso dizer, apesar de tudo, Senhor, eu sempre ficarei a seu lado. O Senhor me guia e cuida de mim. No final, o Senhor sempre me traz de volta. Os alemães do rio Volga foram sendo distribuídos em vários pontos ao longo da estrada de ferro transiberiana, no leste até a distante fronteira com a Mongólia e ao norte até o Mar Ártico. Quando o trem parava, a carga e as pessoas eram deixadas em neve até a cintura. Os alemães do rio Volga eram deixados à própria sorte. Alguns encontraram abrigo temporário em casas das pequenas vilas, até que pudessem construir pequenas cabanas para si mesmos. Os materiais de construção eram escassos. Eles usavam galhos, neve, lama, os poucos materiais que conseguiam encontrar. Espinheiros eram usados para aquecê-los, porém a luta primária era por comida. É difícil para mim falar disso.
O tempo todo, as pessoas ficavam procurando algo para comer. Estavam famintas. Elas procuravam por comida em toda parte. As pessoas entravam pela floresta e não voltavam mais. Onde iam parar, nunca chegamos a saber. Talvez elas tenham se afundado na neve, ou se perdido na floresta, ou sido atacadas por ursos. A vida era assim em Tomsk. Nós chegamos à cidade de Topina, uma pequena vila agrícola no vale de Alexiv. Lá nós aramos e cortamos o trigo, mas quando chegamos, nós catávamos batatas. Não tínhamos o que comer em casa. Eles nos deixavam catar batatas e juntávamos todas numa pilha. E o dono dizia, levem, peguem algumas para vocês ou vão morrer de fome. Alguns alemães do rio Volga começaram a orar para que sobrevivessem. Alguns tiveram suas preces atendidas imediatamente. Nós não tínhamos nada para comer. Nada mesmo. Não tínhamos um pedaço de pão, nem mesmo uma simples batata. Minha mãe estava chorando. Papai sentado, calado. E minha avó disse, venham, vamos orar. Ela nos colocou em seu colo e nós oramos. Oramos. Cantamos. E depois ficamos sentados. E estava tudo muito quieto na pequena casa em que morávamos. De repente, houve uma batida na porta. Minha mãe se levantou e abriu a porta. E uma mulher entrou e disse, você é a mulher alemã que queria costurar para pessoas? Minha mãe disse, sou. E a mulher perguntou, pode costurar para mim? E minha mãe disse, eu não tenho máquina de costura. A mulher disse, eu tenho tudo, pode usar a minha máquina. Bom, disse mamãe, bom. Então minha mãe disse, desculpe, mas não comemos nada há 8 dias e eu não tenho mais forças. Então a mulher disse a ela, venha, eu vou lhe dar um saco de batatas. Pode pegá-las e sua família terá o que comer. Daquele momento em diante... Daquele momento em diante, eu vi que Deus existe, que Ele não nos abandona, que tudo que a vovó havia me dito não era ilusão, era realmente verdade. Minha mãe nos disse, a guerra é ruim, a pobreza está grande, mas se acreditarmos em Deus, Ele não nos abandonará e poderá nos ajudar agora. Os homens não podem nos salvar. Olhos tristes ficam em paz, lágrimas cessarão. Deixe que entrem nas trevas e vejam a luz da verdade. Deixe que entrem nas trevas e vejam a luz da verdade. Logo depois de sua chegada na Sibéria, os alemães do rio Volga sofreram outro golpe por parte do governo soviético. Eles começaram primeiro separando os pais, depois as mães de suas famílias, mandando-os trabalhar na Truppe d'Armée, o exército de trabalho soviético. Os filhos dessas famílias ficaram órfãos. Todos os pais da Sibéria foram convocados com um aviso de 24 horas. Depois disso, ficamos com nossas mães. Depois de 2 ou 3 semanas, eles levaram as mães também. E os filhos ficaram vagando pelas ruas, sem pai nem mãe. Muitos morreram de fome. Ninguém podia fazer nada. Eles diziam, é menos um fascista com o qual se preocupar. Os meninos ficavam jogados pelas ruas, fracos demais para andar, mortos de fome. Em sua maior parte, os trabalhadores do rio Volga foram separados dos outros prisioneiros nas gulags da Sibéria.
Embora não tivessem sido condenados à morte, a sua alta taxa de mortalidade devido à desnutrição e ao excesso de trabalho praticamente causou seu total extermínio. Milhares de pessoas foram sentenciadas aos campos corretivos de trabalho da União Soviética. O Exército Vermelho pôde usar esta força de trabalho para cortar montanhas de madeira para construir pontes, autoestradas, estradas comuns e estradas de ferro. Eles foram utilizados na produção de tijolos, na mineração de carvão e na pesca. De manhã cedo a gente saía para trabalhar e tarde da noite voltava para casa e desde a manhã pegava peixes no Rio Tigre. Nós não podíamos comer os peixes. Os pequenos que ficavam presos na rede, nós os pegávamos e escondíamos no bolso. Nós os comíamos no pão, com espinha e tudo. Era um total desespero. Nós estávamos com tanta fome. Eu fui trabalhar na leiteria da trupe da Armée. Eles levaram todos para o exército de trabalho. Meus irmãos, meu velho pai, e eu fiquei sozinha com minha mãe. Eu trabalhava com cavalos, eu arava, eu plantava. O que fosse preciso eu tinha que fazer. Minhas mãos são a prova disso. Nos arredores de Vorkuta, os restos do acampamento e os muros ainda permanecem como uma lembrança silenciosa daqueles que morreram nos campos de trabalho em torno da cidade. Os prisioneiros sucumbiam aos milhares por causa da má alimentação, da fadiga e do tratamento brutal pelas mãos dos guardas e administradores dos campos. Os que eram designados para o trabalho pesado raramente sobreviviam mais de 3 anos. Mas eles eram substituídos por novos trabalhadores à medida que os campos aumentavam com as vítimas das purgações de Stalin. A maioria morria de fome. Eles tinham que trabalhar. Haviam perdido a vontade de viver. Os seus estômagos não toleravam mais a comida. Muita gente morreu lá. À noite, eles deitavam para dormir. E de manhã havia um homem morto ao lado de um homem vivo e de um outro homem morto. Eles não eram enterrados como humanos. Passavam de carro e os empilhavam onde estavam caídos. Iam embora e os jogavam na neve. Os lobos os comiam, ou sei lá o quê. Ninguém sabia. Havia 10 famílias nessa área e somente 2 sobreviveram. Todo o restante morreu de fome. Fome, frio, enterrados na neve e perdidos na floresta. Todo dia eu orava. Me ajude, Senhor. Me ajude para que eu não morra. Tinha chegado a esse ponto. A vitória das forças aliadas, das quais a União Soviética fazia parte, trouxe o fim da Segunda Grande Guerra em 1945. Mesmo assim, o banimento e o exílio dos alemães do Rio Volga continuou existindo durante mais 20 anos. Era de se contar que os grupos banidos, inclusive os alemães do Rio Volga, tivessem o direito de voltar aos seus locais de residência de origem, fim da guerra. Mas o ódio aos alemães do Rio Volga persistiu. As casas, fazendas e empregos anteriormente pertencentes aos exilados haviam sido tomados por colonizadores russos. Os residentes e empregados do governo que agora moravam na região do Rio Volga não estavam abertos ao retorno daqueles que haviam sido banidos. Foram criados decretos em Moscou em 1956 e em 57, garantindo a restauração, a retomada de antigas propriedades e a autonomia nacional para a maioria dos grupos étnicos da União Soviética, mas não aos alemães do Rio Volga.
Passaram-se mais 7 anos até que eles fossem considerados reabilitados pelo governo soviético. Em 29 de agosto de 1964, 2 meses antes de sair do poder, o premier soviético Nikita Khrushchev assinou um decreto tratando dos alemães do rio Volga. A vida demonstrou que as acusações indiscriminadas feitas contra grandes grupos de cidadãos soviéticos de nacionalidade alemã foram infundadas. Uma expressão de despotismo atribuível ao culto da personalidade de Stalin. Ao assinar este decreto, as acusações de traição de 1941 contra os alemães do rio Volga foram retiradas, mas a sua república autônoma não foi restabelecida. Não foram oferecidos ressarcimentos financeiros, nem de propriedade, e não foi providenciada ajuda para a recolonização pelo governo soviético. Os alemães do rio Volga estavam livres para sair de seu exílio, se pudessem fazê-lo, mas foram obrigados a assinar uma declaração dizendo que não tentariam reaver nenhuma de suas propriedades anteriores. Eu voltei em 1959 e a primeira coisa pela qual procurei foi minha igreja. Eu não a reconheci. O campanário havia sido derrubado e destruído. E lá em cima, na frente da igreja, havia um símbolo comunista. Eles tinham destruído a igreja. Essa foi a primeira coisa que eu fiz quando voltei. Eu cheguei na cidade e fui visitar uns conhecidos que eu tinha por lá. Depois eu fui direto ao rio Volga. Então eu olhei de um lado ao outro e era todo meu. Quando eu cheguei às margens do rio Volga, eu beijei a areia, minha terra natal. Durante um ano, procurei onde morar. Eu não acreditava que não pudesse encontrar moradia. Nós morávamos com pessoas que nos deixavam morar na adega. Era muito úmido e frio. Muita gente comprou sua casa de volta. Eu conheço alemães do rio Volga que tiveram que comprar de volta a própria casa, principalmente nas cidades. Aqui na cidade de Marx, ninguém teve que comprar de novo a própria casa. Katerina Enders recebeu permissão das autoridades locais para comprar uma casa em Marx, mas ela agora colocou a casa à venda para que ela e a família possam emigrar para a Alemanha. Está do mesmo jeito que era em 1941. Nós fomos levados para a Sibéria e depois que nos libertaram, não nos permitiram voltar para cá, mesmo que todos os alemães quisessem. Agora, várias pessoas começaram a mudar para a Alemanha. Se vai ser melhor ou pior, só Deus sabe. As trevas e a dor continuam para estes alemães do rio Volga. A luta para reaver sua herança e sua identidade está repleta de decepção. Na cidade de Marx, esta luta é melhor simbolizada pelas questões que se referem ao prédio que um dia foi a Igreja Luterana dos Alemães do rio Volga. Em 1929, todas as igrejas na Rússia foram fechadas. Esta igreja foi fechada também. Eles a transformaram numa casa de cultura. Em 1964, quando eu voltei e a vi, fiquei chocada. Eu não a via há anos, mas ver como sua beleza havia sido destruída foi horrível. E não longe daqui estava a Igreja Católica. Os católicos queriam sua igreja de volta e uma noite as autoridades locais destruíram totalmente o prédio. Eles o explodiram e depois demoliram. Depois disso, eu tive medo. Eu tive medo de que a mesma coisa acontecesse se pedíssemos a nossa igreja de volta, que eles viriam e a demoliriam. Finalmente, pedimos permissão para realizar cerimônias aqui na igreja todos os domingos. Nós pedimos para fazer isso e, apesar do fato de que as autoridades locais não quisessem nada conosco, eles nos deram tal permissão. E por que, você pode perguntar? Por que queríamos a nossa igreja de volta? Por que não fazíamos as cerimônias na casa de alguém? Porque esta igreja é um símbolo para todos os alemães do rio Volga.
Era a igreja mais bonita de toda a região do Volga. Embora um pequeno grupo de luteranos alemães esteja agora se reunindo na igreja para o culto nos domingos de manhã, o prédio da igreja ainda é controlado pelas autoridades locais e usado como bar e discoteca 3 noites por semana. Nós vamos à igreja todos os domingos. E depois que oramos, nós saímos aliviados porque, mais uma vez, conseguimos realizar a cerimônia nesse prédio. Não se esqueçam, quando os alemães do rio Volga foram mandados embora daqui, eles teriam ficado espiritualmente e moralmente perdidos. Se não fosse por sua grande fé, eles não teriam mais se sentido como seres humanos. Mas, agora que eles voltaram aqui para o Volga e estão se fortalecendo, cheios de alegria, isso torna a sua fé ainda mais forte para eles. Se não tivessem espírito nem fé, não haveria restado nada. Eu tenho 72 anos de idade agora e sempre acreditei em Deus. Sempre acreditei em Deus. E Deus cumpriu todas as promessas feitas a mim. E sempre cumprirá. Nessa música, Caterina Enders canta sobre uma menina que sonha com uma linda árvore. A árvore cresce alta e forte, e sua sombra se espalha para cobrir a família e os amigos. A menina se dá conta de que a árvore representa Jesus, e sua sombra, sua compaixão e seu amor pelo povo alemão do rio Volga. A música é o símbolo da força inabalável da fé dos alemães do rio Volga. Uma fé que era, e é, sua luz nas trevas. O que pode aprender comigo, como é sentir fome, não desejaria isso para ninguém. Eu só lhe desejo saúde, paz e amor. Que Deus cuide de vocês. E acabe com o tempo de tristeza para os alemães do rio Volga. Eu lhes desejo tudo de bom. Não posso continuar.